Olá, turminha do quarto ano. Vamos iniciar a nossa segunda aula de revisão de filosofia, certo? E hoje eu trouxe alguns pontos do livro de vocês para que a gente possa rever, né? Aqui a nossa imagem de abertura que tem no livro de vocês. Então eu trouxe alguns dos filósofos que foram citados lá no livro de vocês para que a gente possa pensar e refletir um pouco sobre eles. O primeiro que eu trouxe foi Platão, certo? Vamos ver. Platão, cujo verdadeiro nome era Aristócles, nasceu em Atenas em 428 e 427 a.C. Esse AC significa antes de Cristo. E lá morreu em 347 a.C. Platão é um nome que, segundo alguns, derivou de seu vigor físico, da largueza de seus ombros. Platos significa largueza. Ele era filho de uma abastada família, aparentada com famosos políticos importantes. Por isso, não espanta que a primeira paixão de Platão tenha sido a política. Então, Platão ele foi um filósofo muito conhecido, muito importante, certo? E eu trouxe a história dele para que vocês possam conhecer um pouco. Então, falando um pouco sobre as ideias de Platão para a educação. Platão valorizava os métodos de debate e conversação como formas de alcançar conhecimento. Então, aqui, quando a gente fala debate e conversação, é totalmente atual. Hoje em dia, a educação ela se faz com base nesse debate, nessa conversação, nessa troca de ideias entre quem está aprendendo e quem está passando conhecimento, né? É uma troca. De acordo com Platão, os alunos deveriam descobrir as coisas superando os problemas impostos pela vida. A educação deveria funcionar como forma de desenvolver o homem moral. A educação deveria dedicar esforços para o desenvolvimento intelectual e físico dos alunos. Então, totalmente atual as ideias de Platão. As aulas de retórica, debates, educação musical, geometria, astronomia e educação militar. Para os alunos de classes menos favorecidas, Platão dizia que deveriam buscar trabalho a partir dos 13 anos de idade. Afirma também que a educação da mulher deveria ser a mesma educação aplicada aos homens. Então, se vocês observarem, como a gente viu, a época em que Platão nasceu e as ideias que ele já tinha com relação à educação de homens, a mesma para mulheres, com relação a crianças menos favorecidas, que a gente sabe que nem sempre a educação foi como é hoje, né? Aqui eu trouxe um pensamento de Platão para vocês, coloquei, vamos pensar um pouco. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Então, o que a gente pode tirar dessa ideia aqui? Muitas vezes, as pessoas, quando está tudo bem, está funcionando direito, a gente tende a não valorizar aquilo que está sempre próximo, até que chegue a uma crise. O que nós acabamos e ainda estamos passando, esse momento, né, de distanciamento social. Então, agora a gente pôde realmente valorizar o quanto que o vovô é importante, o quanto que a vovó é importante, o quanto que estar afastados deles faz falta ainda, o quanto que a convivência na escola, que muitas vezes alguns dizem assim, eu não queria ir para a escola, eu não queria estudar. E hoje todos estão nesse pensamento, como é bom estudar, como é bom estar na escola, como é bom ter o contato com os amigos. Então, precisou que houvesse uma crise para a gente entender, né, o que e valorizar o que realmente importa, certo? Vamos passar aqui para o próximo. Algumas frases de Platão. O belo é o esplendor da verdade. O que mais vale não é viver, mas viver bem. Vencer a si próprio é a maior de todas as vitórias. O amor é uma perigosa doença mental, mental. Praticar injustiças é pior que sofrê-las. A harmonia se consegue através da virtude. Teme a velhice, pois ela nunca vem só. E a educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que se pode ter. Falando agora sobre Aristóteles, né? Então aqui nós temos o nascimento, 384 a.C. e a morte, 322 a.C.
Principais obras dele. Aqui nós temos uma relação das principais obras de Aristóteles, que foi mais um filósofo que também nós estudamos no livro de vocês. E o pensamento de Aristóteles? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Então, o que a gente pode ter com esse aprendizado aqui de Aristóteles? Né? Que a verdadeira pessoa, que é realmente o sábio, ele nunca diz tudo o que pensa, porque às vezes eu posso pensar algo, e se eu disser aquele algo naquele momento, eu vou machucar, ferir determinada pessoa. Então, eu vou sempre pensar em tudo que eu vou dizer. Porque não que a gente não tenha que ser verdadeiro, omitir aquilo que a gente pensa. Só que muitas vezes é melhor você reter os seus pensamentos para não machucar, não magoar os outros, certo? Agora vamos aqui, algumas frases de Aristóteles. O verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre. A principal qualidade do estilo é a clareza. O homem que é prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa em tudo quanto diz. O homem livre é o senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria consciência. Devemos tratar nossos amigos como queremos que eles nos tratem. E o verdadeiro sábio procura a ausência de dor e não o prazer. Então, assim, para finalizar a nossa aula, vocês viram que eu trouxe um pouco da história de Platão e Aristóteles eu trouxe mais os pensamentos, mais as ideias, as frases, né? E o que é que vai ser proposto de atividade para vocês? Que vocês realizem uma pesquisa sobre um desses dois filósofos, certo? Então a gente já fez um livro, já teve a oportunidade de rever os assuntos. Então, eu escolhi trazer um pouco da história deles para ser um complemento àquilo que vocês estudaram lá no livro. Então, eu vou propor a atividade, certo? A pesquisa sobre eles, vocês vão realizar para que a gente possa passar, né, para o nosso terceiro livro, tá? Após finalizar a revisão, as atividades avaliativas, a gente possa passar para o nosso terceiro módulo e continuar estudando e filosofando um pouco mais. Então, eu conto com vocês e até a nossa próxima aula.